Graças a Deus que Deus fez de você um homem. Você é um homem que age? Você é um homem que enfrenta as situações? Você é um homem que procura gerar um ambiente de paz onde você está? Ou você é aquele homem passivo, aquele homem que não reage e acha que o tempo pode resolver todas as situações? Fique comigo, nós vamos conversar sobre o tema hoje do nosso devocional, Rejeitando a Passividade. O apóstolo Pedro escreve na sua primeira epístola, no capítulo 3 e no versículo 7, o seguinte para nós: Maridos, vós, igualmente, vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. O tema de hoje do nosso devocional é Rejeitando a Passividade. Pedro traz alguns relatos para nós importantes e nós queremos discorrer isso com você. O que significa a palavra passividade? É a natureza, estado do que é passivo, que sofre ou é alvo de uma ação. Característica de algo ou de alguém que não toma a iniciativa, que não age ativamente e tende a obedecer sem reagir, sem consultar. Qual que é o sinônimo? Indiferença, inércia. Qual que é o antônimo, ou seja, o oposto? Energia, vivacidade, vida, presteza, operosidade, movimento, intenção, iniciativa, diligência, agência, prontidão, dinamismo, ação, atitude. Nós queremos conversar com você porque a fama da maioria dos homens da nossa geração, da nossa época, é que eles são passivos, que são procrastinadores. Por exemplo, não gostam de ler, não têm rejeição, ou seja, sentem uma dificuldade de buscar o conhecimento, de buscar ajuda para uma situação, de colocar à disposição para servir aos outros. Ou seja, uma geração de homens que estão agindo de uma forma passiva. Mas eu e você podemos mudar essa história. Agora, como é que você enfrenta uma discussão? Quando tem uma comunhão intensa com a esposa, com a família, com os filhos, ou com o subordinado, ou com o seu chefe, ou com o seu líder na igreja, ou com as pessoas que você lidera, como você age nesses momentos? Você é um homem de paz? Você é um homem que procura? O autor desse devocional Na Estrada, ele menciona na sua história que a passividade dele era em relação à humildade. Ou seja, teve uma situação com a sua esposa e ele tinha dificuldade de reagir ou de agir em relação àquilo de uma forma humilde. Ou seja, ele queria proteger, ou ele gritava, ou ele agia de uma forma rústica com a sua esposa e com os seus filhos, agindo com indiferença. Por quê? Porque ele estava querendo proteger o seu eu. Ele estava querendo proteger, entre aspas, o seu próprio nome, a sua própria reputação. E não agia com humildade e com compaixão para resolver a situação, mas agia de uma forma para proteger a sua própria vida. Você tem sido passivo? Você tem agido conforme os princípios da palavra de Deus? Ou quando acontecem essas situações, você fica emburrado, você briga com todo mundo, você fala mal da sua esposa e dos outros, ou você ignora aquela situação, ou você faz de conta que nada aconteceu e que não é com você. Isso se chama passividade, inércia, falta de posicionamento. O ditado que fala pra gente, o falar é fácil, o difícil é agir, infelizmente se aplica à maioria dos homens. O Edwin Cole escreve no seu livro, no nosso curso chamado Marido Irresistível, que quando o homem se cala, o diabo grita. Uau! Uma frase tão poderosa. Por quê? Porque se você se cala como homem, como líder da família, o diabo tem a liberdade de gritar lá dentro. A palavra de Deus diz através do apóstolo Lucas, o médico amado, dizendo o seguinte para mim e para você: quando o diabo quer saquear a casa, ele amarra o valente da casa. E muitas vezes ele tem amarrado o valente da casa, o homem, o líder, tornando-o passivo, e assim ele tem a liberdade de agir. E eu queria conversar com você, porque eu e você precisamos agir e reagir. Você tem sido passivo em relação ao pecado? Você cede às tentações que eu e você como homem enfrentamos?
seja na pornografia, recebendo um link, recebendo um site, recebendo alguma coisa pelo WhatsApp, e você acessa aquilo e você dá vazão às suas imaginações, aos seus pensamentos? Ou você é um homem que não é passivo, você já reage e já manda um recado dizendo que a sua pessoa, o seu perfil, você não quer ferir a Cristo Jesus com o seu comportamento? Sabe, Davi era um homem que ele se submetia muito a Deus e ele faz uma oração dizendo assim: Deus, livra-me dos pecados intencionais, que eles não me dominem. Ou seja, ele estava pedindo a Deus o socorro para que aqueles pecados intencionais que ele fazia não dominassem o seu ser. Isso é contra a passividade. O tema de hoje é rejeitando a passividade. Pedro escreve nessa carta, nesse texto que nós lemos, falando sobre que eu e você, como maridos, devemos tratar a nossa esposa como coerdeira, sabendo que recebemos o mesmo dom de Deus, o dom da vida, que vem para mim, ele vai também para a sua esposa. Ou seja, se nós não tratamos como coerdeira, com alguém que faz parte, a gente trata como objeto ou com algum tipo de rejeição ou com algum tipo de bloqueio, a gente está impedindo que as nossas orações sejam atendidas. E se eu e você não temos a oração atendida, nós precisamos agir como? Justamente com a mesma dificuldade que o autor desse capítulo do Devocional na Estrada menciona, a passividade contra a humildade. Nós precisamos reagir, nós precisamos agir, dizer assim: eu errei, eu pequei contra Deus, eu pequei contra você e eu quero te pedir perdão. Sabe, queridos, a Bíblia fala nesse texto assim: vós maridos sejam sábios no convívio do lar, tratem a sua esposa como honra, como coerdeira, ou seja, haja com consideração, com compaixão e principalmente no trato para com ela. Sabe, nos nossos devocionais anteriores nós mencionamos que Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Quando eu e você namoramos, nós éramos cordiais, nós éramos românticos, nós criávamos um ambiente, eu e você se preparava, nós nos vestíamos bem, passávamos um bom perfume, nós queríamos realmente agradar aquela moça na qual nós queríamos conquistar, nós cortejávamos ela. E aí vem o casamento e é aquela festa linda, maravilhosa, e a gente faz as promessas baseadas nas escrituras sagradas, que a gente vai amá-la, protegê-la, honrá-la, tanto na doença quanto na saúde, na riqueza, na pobreza, quando tem bastante fartura ou quando não tem. E ela acredita nisso. E ela crê na palavra, no sim que eu e você dissemos. Então, ela casa com esse homem e pensa: esse vai ser o homem da minha vida. Todos os dias. Ele foi para me cortejar, ele é hoje no dia do meu casamento e ele vai ser no futuro. E essa esperança que nós colocamos como homem no coração da nossa esposa, do nosso sogro, da nossa sogra, do nosso pai, da nossa mãe, das pessoas que foram testemunhas. E eu gostaria que a gente trouxesse isso de volta, para que a gente não perca isso no caminho e sejamos passivos e deixamos com que as circunstâncias nos dirigem. Nós precisamos tomar a posição em nome de Jesus. Mateus escreve no capítulo 5, versículo 23 e 24. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão e então, voltando, faze a tua oferta. Atividade, ação, resolve o problema, depois volta e faz a adoração. Então quero convidar você como homem, rejeitar a passividade, tomar posição, agir em prol do reino por princípios que estão na palavra. Vamos tomar a posição em nome de Jesus, baseado na sua palavra. Vamos mudar a fama dos homens, de passivos para homens de verdades, agentes de Jesus Cristo. Homens que agem, tomam a frente, que oram, pedem perdão, que se reconciliam, que são humildes e lutam para não somente falar, mas fazer. Você é este homem. O diabo nunca mais vai gritar na sua casa e na sua vida. Por quê? Porque você não vai mais se calar. E uma das coisas que eu queria, para terminar o nosso devocional, muitos homens são passivos quanto ao buscar o conhecimento. E eu quero convidar a você a fazer parte de um dos cursos do currículo do Christian Men's Network, do CMN Hombridade. Não somente de um, mas de todo o currículo, porque a Bíblia fala que se eu e você pararmos de aprender, logo esqueceremos aquilo que nós já sabemos. Isso tem sido fundamental para a minha vida, como líder desse ministério no Brasil. E eu quero inspirar você, sendo um canal de Deus, para que você
Saia da passividade, tome uma ação, comece a multiplicar esses princípios na sua vida. Faça com que a verdade seja a liberdade para a sua vida através do estudo realmente continuado da Palavra de Deus. Eu te convido para isso, porque isso é vida para mim e vai ser vida para você. E não só seja um participante de um curso, mas eu quero muito que Deus toque no seu coração para que você converse com a sua liderança local e você seja um líder de grupo, trazendo esses princípios para a vida de muitos homens. Porque eu creio que a transformação da nossa nação vem através primeiro da pessoa de Jesus Cristo de Nazaré, que vai usar os homens para multiplicar aquilo que Ele trouxe a vida. Ele saiu lá do seu alto e sublime trono, desceu do céu, se fez homem, como eu e você, trouxe 12 homens próximos dele, treinou, capacitou e os enviou. E é isso que Deus quer fazer com a minha vida e com a sua vida. O nosso próximo tema será um tema muito interessante, o poder da palavra. Fique conosco nesses devocionais, divulgue na sua rede de relacionamentos e vamos juntos construir uma rede de homens que buscam ser semelhantes a Cristo. Que Deus te abençoe.